Paz e misericórdia em Cristo, o Messias, nosso Senhor e Salvador. Bendito seja Ele. Salvador, esta é uma palavra que sempre aqui na comunidade messiânica Yeshua buscamos ensinar também a todos que desejam viver a sua vida pelos princípios deste livro santo e sagrado. Para isto, debaixo de ensinamentos das leis do soberano Deus, Adonai, bendito seja Ele, que a partir de agora já coloco entre mim e ti como testemunha de que é preciso nós vivermos em essência esta palavra conforme os que Ele escreveu, este livro, a Bíblia Sagrada. Os que escreveram este livro foram um povo israelita, escolhidos pelo Eterno, vindos de Abraão, Isaac e Jacó, do Avraham, Isaac e Yaakov. Bendito seja o Senhor que escolheu, porque Ele trabalha com números, e é preciso nós enxergarmos os números acontecendo dentro das Sagradas Escrituras da maneira que o Eterno colocou, que sempre ensinamos também aos nossos discípulos, aos integrantes da comunidade messiânica, a visualizarem estes números acontecendo, porque a partir do momento que nós observamos e enxergamos nos textos estes números, nós conseguimos interpretar melhor as Sagradas Escrituras. O lado profético, o lado das revelações, do calendário, o relógio do Eterno, que é preciso que se cumpra debaixo dos céus e do sol que vivemos. Se é que realmente nós acreditamos nesta palavra. Bendito seja o Senhor. Ele é um Deus uno, por isso nós devemos ser monoteísta como o povo que escreveu este livro são. Senão nós não podemos usá-lo. Ou estaremos nos condenando com o próprio livro. Porque o povo que escreveu este livro é um povo monoteísta. Eles acreditam em um Deus uno. Um Deus que tem 3 qualidades, porém é um ser só. E ele, no livro de Bereshit, capítulo 1, ele determina a sua criação ao dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E isso tem grande peso debaixo dessa geração criada. A imagem e semelhança dele, o eterno Criador. Nós somos, academicamente, cientificamente provados, tricotômicos. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E o que nos difere dos animais irracionais é o espírito. Por isso nós temos as habilidades, criamos, produzimos. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Então nós temos um corpo que está aqui diante de você, o pastor Aguinaldo, esse ser chamado para te ensinar a verdade das Sagradas Escrituras, que é corpo, alma e espírito. Mas não preciso de 3 cadeiras. Você não está vendo a minha alma, você não está vendo o meu espírito. Você está vendo o pastor Aguinaldo, um ser. Que o que fala com você, o que leva a você esses ensinamentos é o meu espírito. Porque os animais não ensinam nada, nenhum para com os outros. Eles vivem pelo instinto da natureza, que Deus também o formou. Então por isso que eles têm um padrão. Mas nós somos diferentes. Nós até ensinamos uns aos outros. Porque o nosso espírito, que é eterno, é interessante, interessante no sentido de importante, observar isto, de que este espírito, esse ser habilidoso, ele é eterno. Ele não morre. Ele passa de uma geração para outra. Se o Eterno nos colocou aqui, é porque Ele espera que nós, ao obedecê-lo, ao vivermos a sua palavra, entremos para a próxima geração. Porque as coisas vêm evoluindo. Nós tivemos os nefilins, que está aqui nas Sagradas Escrituras, e eu tenho ensinamentos
falando sobre eles, que não vou me estender aqui para que não fique tão longo este momento de ensinamento, neste dia de quarta-feira que nós estamos vivendo, o quarto dia da semana, porque o primeiro dia é domingo, Yom Rishon, o segundo dia, o terceiro, hoje é o quarto dia. Amanhã já é o quinto, aí vem o sexto dia, Yom Shishi, e o sétimo dia, que é Yom Shevar, o Shabbat. Porque Shevuar é semana, Shevar é 7, Yom é dia. Então nós temos Yom Shevar, que é o sétimo dia, que entendemos pela instituição do Eterno como o Shabat. Glórias ao Soberano. Hoje é o quarto dia da semana e nós temos os ensinamentos. No sétimo dia também, os ensinamentos, glórias ao Senhor, que eu levo a vocês através das nossas redes sociais, e ainda mais neste momento que as comunidades estão fechadas, as igrejas estão fechadas, todo mundo não pode se reunir em grupos, e nós estamos usando também os meios de comunicação, porque não podemos às vezes ir às casas das pessoas. Porque o foco chamado do Ministério Espírito de Vida, a partir deste que fala com você, o Ministério do Eterno, Agnaldo, é ir às casas, às pessoas, nas ruas, nas praças, trazê-las também à minha casa e fazer o ensinamento da Palavra de Deus. E eu quero falar com você a partir de agora. Vamos trabalhar no livro de Romanos, vamos falar do povo do Eterno, os judeus. Vamos entendê-los um pouquinho só? Para isso eu já te mostro aqui na graça do soberano Criador, o nosso Senhor Formador, que o Ministério Espírito de Vida, ele tem o seu material próprio. Bendito seja o Senhor, que o pastor Aguinaldo tem desde 2009 investido do seu salário, e o Senhor tem preparado pessoas com o coração ardendo, como aquela mulher de Samaria, que recebe do Messias a proposta de tomar da sua água e que faria no interior uma fonte que jorraria para a vida eterna. E o eterno Criador tem um remanescente, pessoas que têm um coração ardendo com vontade de ensinar as pessoas, primeiro de aprender, de ser discípulo. Discípulo é aluno. E sendo discípulo, no quartel do general, que é Cristo, que escolheu os seus líderes para fazer a sua obra, a sua missão, como ele escolheu os 12 emissários e colocou 70 discípulos a cargo deles, e ascendeu ao céu e disse que retornaria, e disse: vão ao mundo, façam discípulos, anunciem sobre o reino vindouro, o reino de Deus. Nós também estamos aqui. E glórias ao Senhor que tem preparado pessoas com um coração assim, como a mulher de Samaria, com vontade de tomar dessa água e se alimentar e ser discípulo. E também chegar ao ponto de ser soldado do Messias e levar essa mensagem a outros, o ensinamento do reino vindouro. Salvação é isso, o direito de ser liberto de algo ruim que vai acontecer na terra. Entenda isso como salvação. Quando se diz você precisa salvar-se no Messias, o Messias é o nosso Senhor e Salvador. Nós estamos dizendo que o nosso Messias, o Cristo, é o nosso libertador. Você precisa de um libertador, de alguém que te liberte. A arca da aliança, que lá em Noé, ele mandou o Eterno que formasse uma arca, que aquela arca representava o Cristo hoje. E o velho Noé, o patriarca nosso, ele já gritava para aquela geração anterior: ei, o fim vem, o fim vem. Eles caçoavam, zombavam, está escrito que casavam-se, davam-se em casamento, viviam uma vida normal. Não acreditavam que a geração ia acabar. O mundo acabou? Não. A terra acabou, foi destruída? Não. Foi a geração anterior. É a mesma coisa agora. A terra não será destruída. Quem vai ser destruído é esta geração má. Mas o Senhor tem uma família que se associa à sua família, as 12 tribos escolhidas por ele, que é este povo que nós vamos falar agora, brevemente. É preciso nós nos associarmos a ele. O Ministério Espírito de Vida tem um slogan: lançando semente em solo fértil, e bendito seja o Senhor por algumas vidas, como disse o apóstolo Paulo, aprova o Senhor nós libertarmos, salvarmos a alguns no Messias, para este reino vindouro. Porque lembre-se, a porta é estreita e poucos entrarão por ela. E Deus escolheu a sua vida que tem investido nessa comunidade. Aqui nós temos nossos folder do Ministério Espírito de Vida. Esta é a primeira versão que nós tiramos, 2.500. Essa daqui já é a terceira versão, que nós tiramos mais 2.500. Nós temos marca-páginas que distribuímos, para a glória de Deus, tá? Com borda.
que você pode ver melhor, chegando mais próximo da câmera, glórias a Deus. Esses folders, eles são dobráveis, tamanho 10 por 15. Eu vou chegar mais próximo da câmera para você ver aqui, para a glória de Deus. Com uma mensagem maravilhosa, como posso ser salvo? Como Deus prover a salvação? O que eu posso precisar? O que eu preciso fazer? O que preciso fazer? E aqui tem ensinamentos. E a pergunta da capa frontal: você tem certeza que vai ao céu um dia? Hoje, na atualidade, eu saio por aí e pergunto para chamado crentes há anos, pessoas frequentadoras de igrejas: você tem certeza da sua salvação? Eu creio que minha salvação. Por quê? Por que você crê na sua salvação? Porque a Bíblia garante. A Bíblia é um livro, gente. A Bíblia é um livro. Fechado é um livro. Como qualquer outro. Mas aberto é a palavra de Deus. Quem me salva, quem me libertará, é a minha obediência a essas leis que aqui estão. Se eu torná-la, como estava dizendo a mulher de Samaria, deixar entrar no meu interior e fazer uma fonte, e eu passar a viver pelo Espírito. Esse Espírito que nós temos, que eu estava falando antes também. Nós precisamos ensinar as pessoas. A vida espiritual é uma escada. Lembra do sonho de Jacó? Que ele viu uma escada que subia até os céus? A vida espiritual é assim, uma escada. Nós precisamos ensinar as pessoas a viverem pelo Espírito, ouvirem pelo Espírito, falarem pelo Espírito, andarem pelo Espírito e mortificarem a carne, o ego humano. Nós não vamos desprezar esse corpo, porque foi o Eterno também quem fez. O emissário Yohanan, ele diz que vá bem o teu corpo como vai o teu espírito. Mas é preciso nós mortificarmos os prazeres humanos de viver pelo Espírito. Bom, é isso que nós fazemos no Ministério Espírito de Vida. Levamos as boas novas, entenda isso como evangelho. Evangelizar é levar as boas novas, é o que a comunidade primitiva fazia, através do boca a boca, de casa em casa, nas pessoas que se deixam ouvir, nas ruas, sentamos com os bêbados nas praças. Vem, precisa se libertar, você precisa... E deixamos o nosso folder, que o Senhor preparou, que nós mesmos produzíssemos. Todo o material. Esse logo que você está vendo aqui, ele tem explicação, essas cores, que você pode aprender no Ministério Espírito de Vida. Como que nós utilizamos o Ministério Espírito de Vida? Dissemos que nós somos uma comunidade messiânica. Comunidade messiânica remete ao Messias, ao povo escolhido pelo Eterno. Os judeus, e não tenha vergonha nem medo de falar dos judeus, nem ser dizer que é um judeu por adoção. Nós agora somos judeus adotivos. Eu disse que nós vamos trabalhar em Romanos 11, e estamos já em Romanos 11, preparando pessoas para serem enxertados nessa oliveira verdadeira, porque está escrito que eles são os galhos originários, que alguns foram removidos para que nós, os gentios, os goíns, fôssemos enxertados. Mas o emissário do Messias, Shaul, o apóstolo Paulo, diz: cuidado, se alguns galhos originários, os saduceus e fariseus, foram removidos, quanto mais vós, os goíns, os gentios que são enxertados, é muito mais fácil ser removido. Nós que não somos nativos da família, as 12, escolhidas pelo Eterno, a partir de Abraão, Isaac e Jacob, precisamos ter muito mais cuidado. Sermos como Raabe, é o espelho nosso. Defender esse povo, nos associando a eles. E por isso nós, na comunidade messiânica, vivemos com esta linguagem a partir deles, e não de nenhuma outra região. Nós não cremos em um another Jesus, um outro Jesus, de um outro país, que catequiza as nações desde sua infância e traz as pessoas de berço presos em ensinamentos errôneos. Cristo disse, o Messias: vão, façam discípulos, batize-os em o nome dele, do Pai, do Filho e do Espírito, ou seja, em o nome do Messias, do Eterno, das 3 qualidades dele. Nós usamos essa linguagem e batizamos hoje, é preciso ser batizado. Nós trabalhamos aqui, já apresentamos o material. Nós temos também o Sidur. Para quem não entende, o Sidur é o livro de oração. Você já ouviu, você já percebeu que nós temos
orações padrões, quais são? Não lembra? O Pai Nosso é uma oração padrão. O Salmo 91 é uma oração padrão. Qualquer grupo que você reunir e começar a orar o Pai Nosso, todos sabem orar. Independente da categoria de cristianismo que seja. Salmo 23, idem, oração padrão. Que o chamado igreja produziu essas orações padrões. Mas estas são as orações padrões do povo escolhido que Cristo e os seus 12 faziam na linguagem que eles usavam? É ou não? Sim e não. E nós usamos, este aqui é o livro de oração, o Siddur, que nós lemos, por exemplo, aqui nós temos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito és tu, Adonai, Deus, Rei do Universo. Daí nós temos o texto em hebraico e a transliteração do texto e o português abaixo. Este é o livro de oração. Nós temos, detalhe, veja, eu vou colocar o livro, deixa eu ver, assim, veja que ele está de frente para mim, então, pelo normal, estaria desse lado esquerdo, aqui é o meu lado esquerdo, o meu relógio, esse é o lado esquerdo, aqui estaria a capa, certo? Do lado esquerdo, do lado do relógio, estaria a capa, o escrito. Todos os livros que nós conhecemos, eles iniciam a partir daqui da capa, certo? Da esquerda para a direita. O povo escolhido do Eterno, o caminho é tão estreito que eles fazem isso por isto. Por quê? Porque eles andam num caminho, para eles andam num caminho oposto do mundo, até a escrita. A escrita, olha, é da direita para a esquerda. Então, aqui na esquerda, ó, eu estou abrindo agora para a esquerda, é que você lê as literaturas, todas elas do povo escolhido do Eterno judeu. Por que eles fazem isso? Porque para eles, para nós, andamos num caminho diferente do mundo. Temos o livro de oração, temos o comentário judaico da Bíblia judaica, que é o texto maçorético que nós utilizamos, certo? Temos a Torá, este é o livro, esta é a constituinte do Eterno, que eu me rendo diante dela também. O que chamam de Pentateuco é a Torá, os 5 livros de Moshe. O código moral do mundo está aqui. Tudo está aqui. Tudo. Todo o código moral da sociedade, independente se é ateu, se é católico, o código moral da sociedade humana debaixo do céu e do sol está aqui. Por exemplo, vou te dar um exemplo breve. Ele disse, eu imponho areia por limite ao mar. O mar obedece à areia. Ele disse, não comereis a águia. Você já viu algum churrasco de águia em algum lugar? Está escrito aqui. Na Torá, no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés. Ele diz, não comereis o rato. Alguém come rato? Da sociedade? Alguém come urubu? Está aqui. E muitas outras coisas. Ele diz aqui, ó, o 7º ano é o ano do perdão das dívidas. Quem emprestou algo, um dinheiro, um valor, dinheiro, e chegar ao 7º ano e não conseguir pagar, o emprestador, a pessoa que emprestou, tem que perdoar. Tá aqui. Vai os governos do mundo e coloca que no 5º ano de uma dívida, ela caduca. O nome da pessoa limpa. Tá aqui. Na Constituinte do Eterno. Que também é assim, ó. Da esquerda para a direita. E aqui nós temos, olha, a mesma coisa. O texto no original hebraico, a transliteração e no português. Temos também, por isso é da nossa linguagem, História dos Hebreus, Flávio Joséfo. Diga-se de passagem que é a segunda Bíblia para nós. É a Bíblia escrita por Flávio Joséfo. Além do texto da Bíblia. A Bíblia disse que é um código. A Bíblia não é um código. A Bíblia são números. É uma matemática. Para mim,
ensino isso, não é código, é uma matemática que precisa aprender a somar para chegar a um resultado correto. Esse aqui vai além do texto bíblico, ele explica, ele decifra essa matemática e ele explica a vida de José, a vida de Moshe, José e Yosef, de Moshe, Moisés, ele explica como você nunca ouviu. Nós usamos essa linguagem desse povo escolhido do Eterno, das 12 tribos de Abraão, Isaac e Jacó. Bendito seja o Senhor. Deixa eu tirar daqui, porque senão fica aparecendo minha situações do nosso trabalho aqui. Assim é formado o Ministério Espírito de Vida, a partir do povo. Eu saliento aqui, você que nos acompanhou até agora, para a glória do Senhor. Disse que falaria sobre o povo judeu, o povo de Deus. Nós, por adoção, em Romanos, e vamos abordar nisso no próximo ensino do sábado, do Shabá. Vamos trabalhar ainda sobre isso. Eu apresentei hoje praticamente um todo do Ministério Espírito de Vida. E no próximo Shabá, vamos estar agora fracionando, mostrando para vocês o que é um pouco de história e religião de Israel. E aqui eu já deixo a introdução para a continuação do próximo ensino. É essencial que nós entendamos, porque há uma confusão terrível por aí, por isso um cisma contra os judeus, que existe duas categorias no judaísmo, as duas principais, o judeu ortodoxo e o judeu messiânico. São os principais. Que, além desse, tem outras frações no judaísmo, que acaba confundindo a cabeça das pessoas e criando esse cisma, judeu, e muitos dizem, judeu matou Jesus, peraí, não, judeu matou Jesus, porque muito do texto da Bíblia que está por aí é antissemita, no Novo Testamento. Nós usamos a Nova Aliança, pelo texto maçorético, pelo texto original, que não condena todos os judeus, que não está lá escrito os judeus. Quando eu digo os judeus, eu generalizo. Por isso que as pessoas, quando lê o texto na Septuaginta, que a maior parte das pessoas conhece, os judeus que... Aí eles entendem que foram os judeus. E não, Cristo não era judeu, Cristo desceu do céu, ele era Deus. Cristo era um judeu. Ele escolheu os judeus e ele mandou formar judeus. E aqui nós estamos no livro de Romanos, que nós vamos mostrar as passagens que o emissário Shaul fala sobre a escolha do Eterno para os judeus e que nós precisamos nos associarmos a eles. E vamos falar sobre o povo ortodoxo e o povo messiânico no próximo encontro, se Deus o Eterno nos der a vida para lá chegar e Ele quiser. No Shabá, eu te convido a nós estarmos tratando sobre história e religião de Israel, falando sobre o judaísmo, o judeu ortodoxo e o judeu messiânico. Amém? Encontro marcado. Shalom Rav, paz em abundância. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam. Bendito és tu, Adonai, Deus, Rei do Universo, pela vida de cada um que nos acompanha na comunidade messiânica Yeshua.